Um cordial boa noite a todos os irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais. Nesse momento, eu convido você a, juntamente comigo, fazermos a Deus uma prece. Santíssimo Deus, Eterno Pai, nós vamos abrir a Tua palavra e precisamos da sabedoria do alto, da compreensão do Teu Santo Espírito. Que possamos não apenas aprender, mas a aprender. Guardar a Tua palavra em nosso coração, como diz o salmista, para não pecarmos contra Ti. O Senhor tem uma lição a nos ensinar nesta noite. Abra não apenas a nossa mente, mas também o coração. É o que eu te peço, pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Vou abrir a minha Bíblia, espero que você também o faça. No segundo livro da Bíblia, o livro de Êxodo, eu deixei a minha Bíblia fechada porque eu quero abrir a minha Bíblia e você também fica à vontade para fazê-lo, né? Abrindo a tua Bíblia. E nós vamos estudar o capítulo 3. E assim que você encontrar o texto, fique à vontade para dizer amém. Êxodo capítulo 3. E aqui tem um título, né? Deus fala com Moisés do meio da sarça ardente. Vamos ler alguns capítulos, alguns versos, né? Alguns versículos do capítulo 3. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, Horebe. Apareceu-lhe o Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais Deus: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e conheço o seu clamor, por causa dos seus exatores, e conheço o seu sofrimento. Versículo 10. Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés: quem sou eu para ir a Faraó e tirar os filhos de Israel? Disse-lhe o Senhor: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haver tirado o meu povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando te vier os filhos de Israel, e lhe disser: o Deus dos vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o teu nome? Que lhe direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás os filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o vosso Deus, o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este será o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Versículo 19. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão
ferirei o Egito de todos os meus prodígios, que farei no meio dele, depois vos deixarei ir. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios. Quando saíres, não sairás de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspede joias de prata, joias de ouro e vestimentas, as quais porei sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. Irmãos, o título do sermão desta noite: Deus está no controle da história. O versículo 19, o final aqui do capítulo 3, Deus disse assim: eu sei que Faraó não vos deixará ir. Mas o versículo 22, eu digo que termina com uma indenização do próprio povo, reconhecendo a soberania do único e verdadeiro Deus, o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus de José e também o Deus de Moisés. Irmãos, eu vou dividir o sermão aqui em dois tópicos. O primeiro é este: Deus está no controle da história. Irmãos, Deus está cumprindo uma promessa que foi feita ao patriarca Abraão. Interessante que você vai perceber, eu vou provar, na verdade a Bíblia confirma, a Bíblia prova o controle de Deus na história. Eu queria que à medida que eu fosse pregando, você lembrasse do título do sermão. Você lembra que quando Deus chama Abraão e faz promessas, diz assim que Abraão creu. Abraão tinha 75 anos de idade. E aqui tem algumas promessas: de ti farei uma grande nação, né? Te abençoarei e te engrandecerei o nome. Abraão acreditou. Abraão tinha 75 anos. Só que quando você vai para o capítulo 17, passaram-se 24 anos, Abraão agora tem 99 anos, e Sara, a sua esposa, 90. Havia uma diferença de 10 anos, né? Abraão era mais velho. E quando Deus então muda o nome de Abraão, no capítulo 17, no caso é Abraão, não é mais Abrão. E é interessante, irmãos, que toda vez que você se referir ao patriarca antes do capítulo 17, é bom que você diga Abrão, porque Abrão significa pai de uma grande nação, o que Deus prometera ao patriarca, o pai da fé. Mas Abraão significa pai de numerosas nações. Então, quando Deus diz assim, olha, eu vou te abençoar, você vai ser uma grande nação, e vou também engrandecer o teu nome, Deus estava falando, irmãos, que Abraão seria realmente o pai de uma grande nação. Mas você se lembra que Sarai, depois Sara, não podia ter filhos. E 24 anos depois, aos 99 anos de idade, 24 anos depois da promessa do capítulo 12, quando Deus chega para Abraão, já havia mudado o nome. Não mais pai de uma grande nação, mas pai de uma multidão, ou multidões de nação. E Deus então fala que vai fazer dele uma grande descendência. Diz que Abraão riu. Sara também riu. Está no capítulo 17. Abraão estava deixando de confiar, porque agora estava mais difícil, né? Sara, estéril e 24 anos mais velha. Só que Deus, irmãos, está no controle da história. Interessante que Abraão casou, Abraão teve Isaque, né, o filho da promessa, e Abraão viveu, irmãos, mais 76 anos. Abraão viveu 175 anos,
Abraão achou que estava velho demais, mas ele ainda vai casar com Quetura e vai ter ainda mais 6 filhos. Um homem que achava que já estava velho demais para que Deus pudesse cumprir a sua promessa na vida dele. Irmãos, mas Deus está no controle da história. Ele ainda quis ajudar, né? Quando deu a ideia ali de Agar, né? Tendo um filho. Na verdade, a ideia foi de Sarai, mas ele aceitou. Irmãos, quando Isaac nasce, Isaac então ele casa, né? Ele vai casar com uma mulher chamada Rebeca. Mas aqui vem um outro problema. E qual era o problema de Rebeca, irmãos? Rebeca era estéril. O Deus de Abraão que confirma, porque dá um filho chamado Isaac. Só que Deus é o Deus de Abraão e o Deus de Isaac, só que Rebeca era estéril. Interessante que Deus, irmãos, como está no controle da história, Rebeca vai ter 2 filhos. 2 filhos. Esaú e Jacó. Você conhece a história. Porque Deus, ele confirma as suas promessas. Irmãos, quando você passa um pouquinho mais a tua Bíblia, você vai perceber que Jacó... Aqui tem um detalhe interessante, né? Esaú era o mais velho. Então, Esaú tinha o direito da primogenitura. Mas Deus falou o seguinte: Deus agraciou Jacó com o direito da primogenitura. Esaú vende o direito da primogenitura, mesmo depois de ter vendido o direito da primogenitura. Você vai perceber que, como Isaac amava mais a Jacó, ele quis abençoar o seu filho querido, com o direito da primogenitura, e ele acabou achando que estava abençoando Esaú, quando na verdade ele abençoou Jacó. Você lembra daquele episódio? Quando Rebeca, que amava mais, né, Jacó, você lembra da história? Mas como Deus, irmãos, ele está no controle de tudo. Rebeca teve 2 filhos. E o direito da primogenitura. E a bênção maior era porque da descendência do primogênito nasceria o Messias. Mas Deus está no controle da história. Jacó teve 12 filhos e uma filha. Mas eu não sei se você sabe, ele foi enganado, né? Ele teve que trabalhar 14 anos porque ele amava Raquel. Mas com Raquel, Jacó só teve 2 filhos. Raquel era estéril, mas o mesmo Deus de Abraão, o Deus de Isaac, era o Deus de Jacó. Porque Raquel, irmãos, vai dar à luz 2 filhos. E um desses filhos é chamado José. Lembra? José, o querido de Jacó, o filho da sua velhice, um 10º filho, filho 11º. Mas você lembra o que fizeram com José? Irmãos, o último sermão que eu preguei dessa igreja, eu falei assim, foi sobre José, um tal sonhador. A forma de zombaria, né? Como essa frase foi dita, num tom de zombaria. Por isso que é um tal sonhador, e não o sonhador. Simeão queria matar José. Rubens queria restituir ao pai. Mas a vontade que prevaleceu, porque Deus está no controle da história, foi a vontade de Judá. Então José nem foi morto, conforme a ideia inicial de Simeão, nem foi restituído ao pai, a ideia de Rubens, porque queria salvar a pele de José.
mas ele foi vendido por Judá, ou seja, José estava no centro da vontade de Deus. E o centro da vontade de Deus quer dizer que Deus está no controle da história, porque José salvou a vida. Não só do povo de Israel, você lembra dos períodos de fome? E agora, irmãos, quando nós chegamos no Êxodo, temos aí a confirmação da promessa, porque Êxodo significa saída, mas para o povo sair do Egito, né, a descendência, a família dos hebreus, a família de José, foi necessário que eles entrassem no Egito. Davi, quando eles entraram no período de fome. Lembra que eles foram, a família de José, José se tornou governador do Egito, salvou a vida de toda a nação, a vida da humanidade. Você lembra? Deus está no controle da história. Irmãos, quando você chega em Êxodo, tem duas aqui parteiras chamadas Ifrá e Poá. Irmãos, o Êxodo começa com a ordem, porque cresceu tanto que agora o novo faraó não era mais o faraó do tempo de José, era um outro faraó. Deus está cumprindo à risca as suas promessas, porque Deus é fiel, Deus está no controle da história. O faraó deu uma ordem, olha, se esse povo se rebelar contra nós, olha a ideia de Faraó. Ele se preocupou, então ele tem uma ideia, que as parteiras matassem todos os meninos. Todos os meninos deveriam ser mortos. Irmãos, quem está dando a ordem é Faraó. Essa ordem tem que ser cumprida. Mas aí vai aparecer duas parteiras hebreias, e o que eu acho interessante é que Faraó poderia ter procurado parteiras egípcias, mas ele procurou parteiras hebreias. Tementes a Deus, que poupou a vida dos meninos, correndo risco de morte. Deus as agraciou, porque diz o texto que elas constituíram famílias. E agora Faraó manda chamá-las, elas inventam uma história, Faraó engole aquela história, né? Elas são muito rápidas, né? Irmãos, os meninos não morreram, porque Deus estava no controle da história. Mas agora, como a ordem não foi cumprida, Faraó engoliu aquela história, né? As mulheres vigorosas, rápidas, né? Ele dá agora uma ordem para que todos os meninos fossem jogados no rio Nilo. Agora a ordem não é para duas parteiras, agora a ordem é para todo o povo. Quem encontrasse o menino deveria, irmãos, jogá-lo no Nilo. Mas você sabe que a vida de Moisés foi poupada, porque Deus está no controle da história. Irmãos, Êxodo é um nome hebraico do livro. Significa saída, a saída do povo de Deus do Egito. Só que, irmãos, a palavra Êxodo, ela é de origem hebraica, e a palavra Êxodo significa Shamude. O que é Shamude, irmãos? Os nomes. A palavra Êxodo, nome hebraico, significa Shamude. Os nomes, e é dessa forma que o livro começa. São estes os nomes. Irmãos, para o povo judeu, o nome era muito mais do que uma identificação. Muito mais do que isso. O nome estava relacionado com as circunstâncias em que a criança nascia. E geralmente quem dava o nome era a mãe. Geralmente quem dava era a mãe. Então o nome, muito mais do que uma identificação, muitas vezes era uma determinação profética. Muitas vezes o nome era uma bênção, né? E ele estava relacionado com o nascimento. Você lembra aqui de Isaac que nós citamos? O nome Isaac significa riso.
Foi o riso de Abraão, quando desacreditou que seria pai de Isaac. Foi o riso de Sarai. Mas esse riso, irmãos, não era o riso da alegria de ter um filho, mas era o riso da descrença. Porque Sara achou que não seria possível. Mas Deus está no controle da história. Sarai riu consigo mesmo. Velha, estéril, já havia cessado o costume das mulheres. Abraão, 99 anos, achou que não dava mais. Mas você lembra também, irmãos, Isaac teve um filho, né? 2 filhos, Esaú e Jacó. Esaú, peludo, e você pode ler na Bíblia, diz assim, por isso chamou Esaú. Por isso o quê? Porque era peludo. Jacó que nasce, irmãos, o nome Jacó significa aquele que agarra o calcanhar. Querendo nascer primeiro. Então Jacó significa aquele que agarra o calcanhar. Porque você sabe que foi 2 partos, né, um atrás do outro. E por que agarra o calcanhar? Porque Jacó, mesmo dentro do ventre, como nascituro, já lutava para ser o primogênito. Irmãos, você lembra também que Jacó teve 2 filhos, José, e José teve 2 filhos, Efraim e Manassés. Interessante, irmãos, que os nomes estão ligados às circunstâncias. E quando você lê a história de José, diz que Manassés significa Deus me fez esquecer. É por isso que por isso que José prosperou, né? Significa Deus me fez esquecer. Esquecer o quê? Todos os males, todos os sofrimentos, toda a injustiça que ele teve lá no Egito. Vendido pelos irmãos. Mas Efraim significa Deus me fez prosperar, prosperidade. Então José era assim, eu esqueço e prospero. Eu esqueço e prospero. José era para ter sido morto. No entanto, salvou a vida daquela terrível fome que rodeou toda a terra. Não só a terra do Egito. Os nomes, irmãos, têm significados. Agora, quando você entra na história de Moisés, diz que aqui você vê Deus no controle. Era para Moisés ter sido morto nas mãos das parteiras, era para Moisés ter sido jogado, né? Todos os meninos que nascessem, as parteiras deveriam, né? Matar os meninos no momento ali do parto. Depois a ordem foi dada para todo o povo que os filhos, né, dos hebreus deveriam ser, né? Mas havia um homem, esse homem se chamava Arão, da tribo de Levi, casou-se com Joquebede. E Moisés, irmãos, nasce dentro desse contexto, um contexto onde os meninos não poderiam nascer, porque já estavam condenados por Faraó. Deus está no controle da história. Ficou escondido 3 meses. Criança chora, né, irmãos? Eu fico imaginando aqui, agora, a mãe preparando um cesto, porque criança chora. Havia risco de morte, porque a mãe estava quebrando uma ordem de um faraó. Era o Trump, né? Era o homem que tinha mais poder. A nação, era o que significava os Estados Unidos hoje, né? A nação egípcia, naqueles tempos. Diz que Miriam acompanha o bercinho, né? Foi colocado ali, não foi jogado, foi colocado no berço. Eu não sei se Joquebede sabe que Miriam está acompanhando, porque havia um risco de morte. Né? A filha de Faraó, Betínia, foi tomar banho juntamente ali com as donzelas que estavam acompanhando, né, a filha, e de repente, enquanto a filha estava tomando banho, né, as donzelas acompanhando, as donzelas veem ali, irmãos, no cesto, uma criança chorando. E quando eu li o Patriarcas e Profetas, diz assim, irmãos, que Betínia leu a história, ela leu a história, porque ela reconheceu que era um hebreu. Então, irmãos, se Deus não tivesse no controle da história, era o momento, porque, veja bem, a ordem foi dada pelo seu pai. E qual é a lógica? Vamos jogar
no Nilo. Mas diz o seguinte, que ela teve misericórdia. Eu tenho um quadro, você pode acompanhar no meu canal, Figura dos Bastidores. Personagens dos bastidores. Pessoas que são pouco mencionados na Bíblia. Zifra e Puá salvaram a vida de muitos filhos hebreus, mas você dificilmente vai ouvir uma pregação específica. Hoje eu estou citando, mas dentro do contexto de Moisés. A princesa, irmãos, nem o nome tem, é anônima. Eu pesquisei, Bitínia. Irmãos, ela salvou a vida de Moisés. Mas você dificilmente vai ouvir uma pregação sobre essa mulher. Nós vamos citar dentro de um contexto, que são pessoas, irmãos, importantes. Ela era importante, filha de Faraó, mas assim, que não são tão conhecidos, assim, né? Não são pregados sobre esses homens e mulheres que Deus escolheu para que fizesse história. Ela fez história. Quem sabe um dia eu vou pregar especificamente sobre Bitínia, ou sobre Zifra e Puá. No caso, essas duas correndo risco. A filha de Faraó, não, mas ela poderia ter obedecido. Havia um decreto que o seu pai, o Faraó, mas ela teve. Interessante, irmãos, que a história diz assim: Moisés nasceu, a mulher Joquebede deu à luz a um filho, vendo que era formoso, e não colocou nome no menino. Achei interessante, né? Quando a gente lê o texto, geralmente quando diz assim, o menino nasceu, né, era formoso, qual é a frase, né? Qual é o complemento da frase? E lhe deu um nome. Mas Moisés, irmãos, ele não recebeu o nome. Miriam chega no momento em que Miriam está acompanhando, vê ali a filha de Faraó, tendo misericórdia de Moisés. Miriam se apresenta, e Joquebede é a única mulher da Bíblia que ganha um salário, deve ter sido um salário bom, para cuidar do próprio filho, porque Deus está no controle da história. E agora, irmãos, a palavra é menino. Por que menino? Porque Moisés não tinha nome. E somente, irmãos, no versículo aqui, 10 do capítulo 2, é que quando ele foi desmamado e trazido à filha de Faraó, né, é que a filha de Faraó lhe deu um nome. Existem estudiosos que dizem o seguinte: ele foi desmamado com 4 para 5 anos, teria voltado para Joquebede, e aos 12 anos de idade, ele vem para ficar definitivamente com a filha de Faraó, porque ele foi adotado pela filha de Faraó. Outros estudiosos dizem que não, que Moisés ele chega, né, para ser realmente criado pela filha de Faraó aos 12 anos. Não importa se era 5 quando foi desmamado, ou 12. Se foi 12, ele recebe o nome Moisés aos 12. Se é 5, ele recebe o nome, porque quem deu o nome foi a filha de Faraó. E você sabe aqui que o nome tinha a ver com as circunstâncias do nascimento. E o nome foi Moisés. É por isso que o texto diz assim: imagine Moisés crescendo, o menino desenvolvendo, formoso, Deus era com ele, mas sem nome. Criança para cá, vem cá, criança, vem aqui, menino. No lar, Arão, Joquebede, porque não tem nome. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque Deus usa quem tem nome, mas Deus também usa aqueles que não têm nome. Figuras, personagens dos bastidores. E ela deu o nome Moisés porque disse: das águas o tirei. E quando você lê Moisés, qual é a conclusão que você chega? Moisés significa tirado das águas. Mas não é isso, irmãos. Moisés, etimologicamente, vem de Moshe. Moshe vem de Missés, que significa filho. Então, o nome Moisés significa filho. Filho. Na verdade, o nome Moisés, irmãos, foi dado como uma homenagem a um Deus das águas, porque Moisés significa Miché, Miché significa filho. Então Moisés é chamado filho de Rabi. O nome de Moisés é Rabi.
Missés. Era Rabi Moisés, ou Rabi Missés. Significa que Moisés é filho das águas. E por que Rabi Missés? Porque Moisés foi tirado das águas. E quem era o Deus das águas? Rabi. Então Moisés é filho das águas. Porque das águas o tirei. Então era Rabi Missés. Moisés era filho de Rabi, Rabi Missés, filho de Rabi, Rabi, o Deus das águas. Por quê? Porque das águas o tirei. Então o nome Moisés, irmãos, Moisés era um pedaço de um nome. Era Rabi Moisés. Lembra de Bartimeu? Bartimeu, filho de Timeu. Bartimeu, filho. Só que aqui foi uma homenagem. Só que quando Moisés, irmãos, tem 3 fases da vida de Moisés. A primeira fase me lembra muito, né, a vida de Jesus, assim. A gente lembra um pouco. Jesus nasceu e depois teve um decreto do rei Herodes. Moisés teve que fugir para o Egito. Que ironia, né? Jesus teve que fugir do Egito, né, por causa de um decreto de Herodes que queria matá-lo. Moisés ele já nasce na época de um decreto, né, onde seriam assassinados todos os filhos que nascessem, né? Jesus também lá o decreto era só os meninos, né? Não incluía as meninas. Moisés, você vai perceber que lembra muito porque Moisés vai abrir mão, irmãos. Abrir mão, porque Hebreus diz assim, pela fé, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, ou seja, ele abriu mão do nome que a filha de Faraó havia lhe dado. E qual foi o nome? Rabi Moisés, Rabi Missés, filho de Rabi, Deus das águas, porque das águas o tirei. Jesus também abriu mão, irmãos, de um trono. Moisés abriu mão do trono do Egito, porque Faraó o adotou como neto, depois da sua filha ter adotado como filho. Moisés seria o futuro. Imagine a educação de Moisés. A vida de Moisés também se assemelha à de Cristo, irmãos, porque Moisés sobe um monte para morrer. Moisés estava forte ainda, visão boa, né? E Moisés, em cima do monte, ele vai ter uma parada cardíaca, porque o que Moisés mais queria era entrar na terra de Canaã. Moisés sobe o monte para morrer, não morre de velhice, mas ele tem uma parada cardíaca. Jesus também, irmão, subiu no monte, o Monte do Calvário. Jesus não estava na idade de morrer. Mas Jesus também teve uma parada cardíaca, porque não entendeu tamanha ingratidão de um povo pela qual ele estava morrendo. Alguns, né, me lembram, e Moisés se recusa, porque quando Moisés, irmãos, educado, recebendo educação militar nas melhores universidades do Egito, imagine a cena. Moisés já tinha sido ensinado nos primeiros 12 anos pela sua irmã Joquebede, pela sua mãe. Moisés achou, irmãos, que era a força, sabe? Educação militar, educação civil. Moisés viu 2 hebreus, na verdade um egípcio espancando o hebreu. Ele foi lá, matou o egípcio, defendendo o hebreu, deu uma olhada, ninguém estava vendo. Aí no outro dia era 2 hebreus agora discutindo. Ele quer apaziguar as coisas, ele entende que ele é o libertador, ele entende que ele é hebreu, e de repente um dos ali, irmãos, um dos que estavam discutindo, falou, olha, você agora vai ser juiz sobre nós? Você está pensando em nos matar, em me matar como matou lá o egípcio no dia de ontem? Irmãos, a ingratidão por Moisés já começou aí. Antes das murmurações do deserto, já começou quando ele foi apaziguar uma briga, apaziguar entre 2 patriotas. Moisés, irmãos, teve que ir para o deserto, 40 anos no deserto. A segunda fase é aprendendo que não seria pela violência, mas seria, irmãos, pela paciência, pela mansidão. Moisés é o homem mais humilde da história. E para aprender a ser manso, ele foi cuidar de ovelhas.
E agora, irmãos, quando chega aqui, na terceira fase, 40 anos, cultura egípcia, sendo educado, né? Mas sabendo o seu chamado, sabendo que Deus tinha um plano para ele. 40, 80 anos no deserto, casou-se com Zípora, foi se tornar pastor de ovelhas, né? Para aprender a ser mais manso, humilde, pacífico, reverente, porque ele velou o rosto aqui no momento da sarça. E agora, irmãos, quando Moisés chega aqui, quando Deus chama Moisés, ele vê a sarça ardente. Moisés, ele recusa ser chamado filho da filha de Faraó. Ele abre mão do seu nome, Rabi. E agora só filho, porque Moisés significa filho. Mas filho de quem? Você conhece alguém que chama filho? Não, eu conheço Antônio Filho, Marcos Filho, João Filho, mas filho de alguém. Mas Moisés abriu mão, ele recusou ser chamado filho, porque foi o nome que a filha deu para ele, Rabi Moisés. O Moisés. E agora eu quero que você dê um amém, porque ele diz assim, eu não sou filho de Rabi, Deus das águas. Ele entendeu que ele era servo do Deus de Israel, o Criador do céu e da terra. Não sou filho de Rabi, Deus das águas. Tem um encontro com Jesus no monte Horebe. Abre mão do seu nome. O que chama a atenção é uma sarça. Sarça arder no deserto, irmãos, é comum. Sarça arder no deserto é comum. O que não é comum é a sarça arder, mas não consumir. Isso chamou a atenção de Moisés porque ardia, mas não consumia, e ele entendeu que não se consumia por causa da presença de Deus. Deus estava ali. E por que a sarça, né? Porque era a presença de Deus. Era a presença de Deus ali. E Deus disse assim, não te chegues para cá, porque o lugar onde estás é terra santa. Moisés aprendeu também, irmão, ser reverente no meio da sarça. E agora Deus chama Moisés para a missão pela qual ele foi preparado. Irmãos, se você vê a continuação do texto aqui, Moisés ele apresenta algumas desculpas, né? É claro, é importante sentir-se indigno, mas Deus está insistindo com Moisés, irmãos, porque quando Deus chama, Deus capacita. Quando Deus chama, Deus capacita. E Moisés ele apresenta as suas desculpas. E Deus diz o seguinte, olha Moisés, eu estou no controle da história. Você percebe, irmãos, que Deus está falando a reação de Faraó? Deus está dizendo, você vai até Faraó, você vai conversar com Faraó, você vai libertar o meu povo de lá, mas não vai ser fácil porque Faraó vai achar que quem está na história é ele. Faraó vai achar que é ele quem controla a história. Interessante, irmãos, que Moisés já sabia o que ia acontecer. Moisés já sabia o que ia acontecer. Deus chama Moisés, Moisés é capacitado por Deus, né? E agora, irmãos, Faraó não permite que o povo vá, porque Faraó acha que é ele que está no controle, né, da história. E agora vem as pragas. Deus é irônico, irmãos. Deus é irônico, assim, às vezes Deus é irônico, porque o primeiro Deus a ser atingido foi o Rabi, o Deus das águas, o Deus dos rios, o Deus das inundações. E uma praga atrás da outra, irmãos. Depois, se você acompanhar aqui os capítulos, você vai ver o Deus Rabi, a deusa Rã, a deusa Vaca. Irmãos, eram deuses, era uma nação politeísta. Havia um conjunto de deuses, né? O Deus Sol, a deusa Rã, a deusa Vaca. E você vai perceber que todos esses deuses estão sendo afligidos. E quando você lê a história, você vai perceber o seguinte, irmãos.
Deus no controle. Mas Deus falou, olha, eu sei que Faraó não vai deixar aí, você lembra? Faraó não vai deixar, no final do capítulo 3, na leitura bíblica, Deus falou, por isso eu vou ferir o Egito, com prodígios e com maravilhas. E o que eu acho interessante, irmãos, é que você vai perceber assim, Faraó com o coração endurecido. Faraó com o coração endurecido. Mas a partir, irmãos, a partir da sexta praga, não é mais Faraó quem endurece o coração. É Deus quem endurece o coração de Faraó. Esse detalhe é importante. Mas então, Davi, Deus endurece o coração das pessoas? Deus endurece o coração daquelas pessoas que não querem ouvir a sua voz, que têm as oportunidades de entender que Deus está no controle, mas são teimosos, são obstinados. Eu lembro, irmãos, que o mesmo sol que endurece a cera, que amolece a cera, endurece o barro. E agora Deus está endurecendo o coração de Faraó, por quê? Porque a cada não, a cada recusa, diante de uma manifestação explícita do poder de Deus, Faraó, ele se recusa a deixar o povo ir. Interessante, irmãos, que quando cai a oitava praga, da sétima praga para a oitava, diz que o próprio povo, os próprios conselheiros de Faraó ficaram aterrorizados. Os próprios conselheiros de Faraó, reconhecendo que Deus estava na história, no controle da história, falaram com Faraó para que deixassem o povo ir, mas o obstinado Faraó recusava. Irmãos, na nona praga, diz que o povo ficou desesperado. Quando o Deus Ra, o Deus Sol, deixou de brilhar, o povo ficou... O povo, agora não eram os conselheiros, o povo ficou desesperado. E na décima praga, eu louvo a Deus, porque o povo de Israel, os conselheiros de Faraó, o povo do Egito, já estava reconhecendo Deus no controle da história. Tanto é, irmãos, que eles fazem os pedidos. Quando é anunciada a décima praga, sabe a décima praga? A morte dos primogênitos, a necessidade de celebrar a Páscoa, a necessidade, né? O sangue na porta. Diz, irmãos, que eles pediram ao povo, pediram para Moisés que pudessem participar da Páscoa, que pudesse encontrar abrigo, refúgio na casa dos hebreus, porque havia o sangue na porta, era o sangue do cordeiro. E ali o anjo veria o sangue e o primogênito seria poupado. Interessante que Deus nem mandou, irmãos, a praga dos ratos, né? Porque há um momento na história, um pouco depois, quando a arca de Deus, a arca, está em território inimigo. Em outra ocasião, Deus vai mandar as pragas do rato, mas essa aqui Deus poupou. Mas eram 10 pragas. É por isso, irmãos, que eu falei da indenização, porque depois de tantos anos vivendo como escravo no Egito, o versículo 22 diz que cada mulher hebreia, israelita, pediria à sua vizinha joias de prata, joias de ouro, vestimentas valiosas. Era um tipo de uma indenização. E os egípcios daria, o povo egito, porque reconheceu, desde a sexta para a sétima praga, que o Deus de Israel estava no controle da história. Irmãos, Deus é fiel às suas promessas. Eu estou caminhando para o final do sermão desta noite. Você consegue perceber Deus no controle? Poupando a vida de Moisés desde o seu nascimento, a mãe escondendo-o ali por 3 meses, colocado no cestinho, a filha de Faraó o adota. Está percebendo Deus no controle da história? Deus mandando as pragas, o povo reconhecendo, os conselheiros de Faraó, deixa esse povo ir, aterrorizados. O próprio povo reconhecendo, desesperados, na décima praga, da nona para a décima, pedindo para que desse refúgio, abrigo, porque não queriam seus filhos mortos. Irmãos, como começa
o sermão desta noite. Deus, Faraó, querendo matar Moisés, não é isso? Faraó querendo matar Moisés. Todos os meninos que nascessem, desde as parteiras, né? Todos os meninos, incluía Moisés. Depois que fossem jogados no rio Nilo, incluía Moisés. Mas como é que a história termina? A história começa com Faraó querendo afogar Moisés. Não é assim que a história começa? Faraó querendo afogar Moisés no rio Nilo, lembra da ordem de jogar no Nilo? Mas como é que a história termina? A história termina, irmãos. Salmo 136. Olha só como a história termina. Salmo 136, versículo 15, diz assim: mas precipitou no mar vermelho a Faraó e o seu exército, porque a sua misericórdia dura para sempre. Se você começar aqui do versículo 10, quando conta a história de Moisés ferindo o Egito, Moisés o porta-voz de Deus, e termina dizendo o seguinte: precipitou no mar vermelho Faraó e seu exército. A história começa com Faraó querendo afogar Moisés. Mas como Deus está no controle da história, a história termina com Faraó morrendo afogado. Alguns perguntam: Davi, Faraó atravessou o mar? Faraó estava. O texto diz que estava. O povo, né, não foi o mar que abriu para o povo atravessar, foi o povo que atravessou para o mar abrir. Lembra da travessia do Mar Vermelho? Irmãos, não foi o mar que abriu para o povo atravessar. Deixa eu explicar. O povo teve que dar o primeiro passo, o povo teve que entrar quando o mar ainda estava fechado. Não é ver para crer, irmãos, é crer para ver. Vou terminar o sermão desta noite. Irmãos, Deus usa, nós falamos dos nomes, né? Deus usa pessoas anônimas. Deus usa, irmãos, pessoas que são pouco mencionadas. E Deus usou aqui Moisés, um homem que abriu mão do seu nome. Abriu mão da riqueza. Tem um ditado que diz assim: você quer conhecer um homem, dele poder. Mas Moisés abriu mão da riqueza, porque Deus está no controle da história. Moisés entendeu isso. Que o Senhor nos abençoe. Que Deus nos bendiga nesta noite. É o meu sincero desejo e oração. Amém.